Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai falar um pouquinho de conflitos familiares. Bom, e a gente está nesse período aí de pandemia, que a gente tem que ficar dentro de casa, e como esses conflitos acabam surgindo, né? Pais com filhos, irmãos. Por quê? Qual seria o motivo espiritual, às vezes, de tanto conflito, de tanta briga dentro de um núcleo familiar, né? E as pessoas não conseguem entender. Bom, eu sei que assim, quem é espírita geralmente acredita que quando você tem muito conflito com alguém da sua família, com seu pai, com sua mãe, ou às vezes com um filho, né? A pessoa às vezes tem um monte de filhos e só com um tem problema, ou às vezes tem um filho único e justamente tem problema com ele também. Então eu sei que no meio espírita é muito difundido que são dívidas, né, que as pessoas têm e que vêm juntos, assim, para poder resgatar toda aquela dificuldade. Tá, de certa forma, sim. Mas, assim, o que eu queria tirar um pouquinho que o Espiritismo coloca, que é como se fosse obrigatório, se fosse uma coisa assim, não, isso faz parte da programação, a espiritualidade boa programa isso, para que vocês venham juntos para poder resgatar essas dificuldades, pelo menos, assim, todos os livros que eu lembre, né, da doutrina espírita e tal, falava isso, né, justificava esses conflitos tudo dessa forma e sempre dizia que era uma coisa necessária e programada pela espiritualidade. Por que isso às vezes ocorre? Porque, primeiro, a gente vai pensar realmente na história de vidas passadas, tá? Às vezes os espíritos já vêm já em determinadas reencarnações, em várias reencarnações, juntos, em situações parecidas, às vezes, não necessariamente, às vezes vem pai e filho, filho e pai, às vezes é um cunhado, às vezes é um amigo que se torna inimigo. Já teve uma história lá atrás. Então, esses espíritos, eles estão vibrando mais ou menos iguais, na mesma frequência. Muitas vezes acontece alguma coisa lá atrás e um fica com mágoa do outro, fica com raiva do outro, então eles estão vibrando ali no mesmo padrão. Quando a gente tem a nossa família, né, constituída a família, isso geralmente vai acontecer com todo mundo, desde a criação no mundo, a gente vai formando a nossa identidade energética, e essa identidade energética, por mais que a gente tente se afastar, ela tem essa capacidade de atrair os afins. Como é que eu vou explicar? É como se nós tivéssemos um código energético de cada família, cada ancestral lá atrás. E mesmo que a gente não, isso independendo da nossa vontade, não é o cachorrinho, não faz, não é que nós queiramos nos aproximar desse ramo familiar, mas é por atração mesmo, porque a gente vibra dentro daquele código. Então, é normal que durante várias gerações aqueles espíritos façam parte do mesmo grupamento familiar. Só vai mudando o grau de parentesco entre eles. Por quê? Porque você desencarna, aí você já está próximo para reencarnar, né? Você desencarnou e aí você tem condição, você está atraído para o planeta de novo e dentro daquele núcleo que já tem a sua compatibilidade, tá para nascer uma outra criança ali, está sendo gerada. Você vai encarnar de novo no mesmo núcleo. O que muitas vezes acontece é que as histórias vêm se perpetuando de inimizades, assim como de amizades também. Do mesmo jeito que às vezes há uma uma afinidade muito grande entre irmãos, entre pais e filhos, né? Que isso daí, se for pesquisar, se você conseguir fazer uma regressão, você vai perceber que aquele espírito já esteve contigo há muito tempo, foi super seu amigo, vocês já tiveram histórias juntas de cumplicidade, né? Isso às vezes acontece também. Então você tanto pode vir de uma forma bacana, né, com aquele espírito que é teu cúmplice, teu parceiro. Eu ainda bem, gente, a minha filhota é a minha parceirona mesmo. A gente já viveu várias histórias e assim, aquela coisa de amizade mesmo, né? A gente é muito mais do que mãe e filha. E eu só tenho ela. Então, é muito legal quando isso acontece.
Mas pode acontecer de você, às vezes, ter um espírito que você já vem brigando há muito tempo, que não dá certo, bate cabeça, mas vocês fazem parte do mesmo ramo familiar, com aquele mesmo código genético, energético lá que eu falei. Então, vai ser bem normal que vocês reencarnem diversas vezes na mesma família, só mudando o grau de parentesco. Então, diante disso, você sabendo que não é que a espiritualidade te obrigou, mas vocês estão na mesma frequência, vocês vibram igual. Sabe aquela coisa de muitas vezes a gente fala assim, poxa, sou totalmente diferente da minha família, nasci errado. Vou explicar que isso também pode acontecer. Por que que acontece às vezes? Porque no momento que você está reencarnando, muitas vezes o espírito está desequilibrado. Você desencarnou e aí você, por atração, você ainda não está totalmente equilibrado e você é atraído realmente para uma família que não faz parte do teu ramo familiar lá, daquele código. Isso pode acontecer. Aí você acaba virando uma ovelha desgarrada ali, muitas vezes uma ovelha negra, que tem casos da família ser toda certinha, então, e vem aquele espírito completamente perturbado, né? E pode acontecer o contrário, às vezes a família é toda tumultuada e vem justamente um espírito ali bacana. É que no momento que ele estava reencarnando, havia uma compatibilidade. Geralmente, quando é um espírito bacana que vem, aí sim, é ação da espiritualidade, tá? Então, assim, não é que sempre seja programado, mas há casos que pode haver intervenção, sim, da espiritualidade, de colocar um espírito um pouquinho mais evoluído, um espírito que tenha um grau de compreensão maior, né? Que seja um pouquinho, tenha uma vivência maior para ajudar aquele núcleo familiar. Então, cada caso é um caso. Agora, como a gente está em casa, né, e esse período todo está obrigando a gente a conviver mais com as pessoas que estão ao nosso redor, é normal, é natural que com isso, os que são mais juntinhos, os que têm mais afinidade, que são mais amigos, vai ser legal, essa convivência vai ser bacana, oportunidade até mais de crescimento. Mas, em compensação, aqueles que já vinham brigando lá atrás, é tempo agora de sair faísca. Então, você tem que ter consciência disso, que essa pessoa, esse familiar que está dentro tá dentro do seu núcleo, dentro da sua casa, não é por acaso, foi por afinidade, faz parte realmente da tua estrutura, né, de todo. É muito engraçado que às vezes a gente coloca a culpa no outro. Mas se você for observar aquele filho problema, ou o pai que você tanto contesta, é muito parecido com você. Tem muita coisa sua. É por isso que fala que é o espelho. Está ali. E te incomoda porque você está se vendo ali justamente naquilo que você sabe que é um defeito seu e que você não quer assumir que você tem. Então, é oportunidade também, toda essa quarentena, isso tudo, da gente se observar mais, a gente observar quem está ao nosso lado. E sim, é oportunidade quando a gente vem na família, assim, né, com esses probleminhas, de sanar. É mais é uma chance de você conhecer melhor aquele espírito, de você ter experiências bacanas ao lado dele, começar a se entender melhor, para que na outra encarnação, provavelmente vocês vão voltar de novo, porque faz parte do mesmo ramo, mas voltar de uma forma mais amigável, né, melhor. Bom, eu acho que assim, o que a gente está passando agora no planeta, essa pandemia toda, isso tudo, é oportunidade de crescimento. Eu falo que a espiritualidade mesmo avisa que não foi obra da espiritualidade boa fazer isso, tá? Mas eles estão nos orientando a aproveitar tudo isso que aconteceu para que a gente cresça, né? Então, é sempre oportunidade. Tudo que acontece de ruim, a gente tem condição de amadurecer, de tirar experiências boas, da gente evoluir. Então, se você realmente tem um problema, um conflito familiar, preste atenção, calma. A pessoa que está mais desperta, a gente que já tem um pouquinho mais de experiência, de maturidade, de vivência, que tem que saber lidar com isso, entender que realmente isso pode vir lá atrás, né, de outras vidas,
e tentar contornar da melhor forma possível para que nas próximas reencarnações não aconteça mais tanto conflito, né, que eles sejam resolvidos agora. E, gente, a melhor forma da gente entender tudo é através do amor, viu? E quem tem um pouquinho mais, tem que doar. Tá? Então não adianta nada você se achar desperto, estou acompanhando a evolução, mas aí na hora que o bicho pega, você perde a paciência, quem está evoluído, desperto de verdade, já sabe, já tem condição de botar o amor aí para fora, que é essa energia que cura qualquer tipo de relacionamento ruim, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado, só para explicar um pouquinho por que acontece, né? Eu sempre tentando ajudar aí. Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz. Esse negócio de falar de conflito familiar é fogo, né? A gente pensa logo no cunhado, na sogra. Você sabia que o cunhado agora não é considerado mais parente? Sério? É sério, sabia não? Eu li alguma coisa aí, cunhada agora, gente, não é parente, entendeu? Pode brigar com cunhada, o cunhado não faz parte do tronco familiar, que eu falei, é agregado.